Item 6, Titan Slime. Os 7 anjos primordiais são seres divinos e misteriosos. São totalmente, literalmente ligados à estrutura profunda do universo, especialmente aos conceitos de luz, ordem e julgamento e destruição. E assim como os demônios, né, a gente tem os demônios primordiais que representam o caos e o poder bruto, os anjos primordiais eles representam a ordem, a lei e a justiça absoluta. Hoje eu vou te explicar a origem, a função e a identidade dos 7 anjos primordiais com todos os detalhes aprofundados, se baseando na web novel, light novel e também na adaptação que está em andamento. Então pega a tua pipoquinha, vem comigo e bora nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E família, para vocês entenderem legal, a gente precisa primeiro ir para a origem dos 7 anjos primordiais. Galera, os 7 anjos primordiais, eles foram criados por uma entidade suprema conhecida como o Criador de tudo, né? Geralmente interpretada como a própria voz do mundo, ou humanas superior. Assim como os demônios primordiais que surgiram para o caos do mundo, os anjos nasceram com todas as encarnações do conceito de justiça absoluta. Eles representam a ordem natural, o julgamento divino, a luz pura que existe em contraste com o abismo das trevas. E a função cósmica desses caras é o seguinte: enquanto os demônios são livres, estáveis e regidos pelo desejo, os anjos primordiais nasceram com um propósito: manter o equilíbrio entre os mundos, garantir que as leis divinas fossem cumpridas e agir como estruturamento da destruição sagrada quando o mundo ameaçava entrar em colapso pelo excesso do caos e da toda aquela corrupção e tudo mais. Eles não têm o livre-arbítrio no início, mas depois conseguem. Os anjos eram como ferramentas, porém, com o passar do tempo, alguns começaram a desenvolver consciência, vontade própria, o que mudou drasticamente o papel deles. E assim, uma das ideias centrais do mundo de Tensura é o equilíbrio entre as forças opostas. Os anjos e os demônios primordiais são duas faces da mesma moeda. Os anjos eles podem ser equivalentes ou superiores a demônios primordiais, e quando um grande desastre mundial ameaça o equilíbrio, como a ascensão de um novo Lorde Demônio ou a corrupção dos céus, esses anjos são ativados como armas de julgamento. Em termos de força, um anjo primordial ele é comparável com um Lorde Demônio verdadeiro. Alguns, inclusive, rivalizam direto com o Guy Crimson e com a Milin, tá ligado? E, detalhe, temos evoluções. Os anjos eles se tornam manas superiores quando evoluem. Assim como o Diablo, a Testarossa, todos eles evoluíram para Lorde Demônio verdadeiro, os anjos eles também podem evoluir. E evoluem para serafins verdadeiros, se fundindo com almas humanas e criando existências híbridas com livre-arbítrio agora, né? Reencarnando também ou se tornando humanas, que são entidades conceituais. E essa evolução, ela acaba permitindo que eles se tornem entidades autoconscientes, com desejos, objetivos e alianças próprias, inclusive se aliando ou enfrentando o Rimuru e os seus subordinados. Agora sim, a gente já entendeu o primeiro anjo da nossa lista aqui, é Pico. Pico é uma dessas entidades absurdamente fortes dos céus. Só que diferente dos outros anjos frios e calculistas, ela é intensa, ela é provocadora e sedenta por batalhas justas. Ela representa como se fosse o julgamento em tempos de guerra. Um ser que desce dos céus quando o mundo completamente desequilibra e faz questão de lembrar que nem todo anjo é só luz e paz. Pico não é só poderosa, ela tem atitude, ela brinca com os inimigos, provoca os aliados e até rivaliza com os demônios como a Testarossa, mostrando que o céu também tem os seus monstros aí. Só que acima de tudo, a Pico é uma pessoa leal, um anjo leal, principalmente ao seu criador e líder absoluto. Agora segura essa. Por que a habilidade da Pico são um espetáculo ali à parte? Porque a gente começa com a forma de combate dela, que era o Serafim Guerreiro. 6 asas de luz dourada, uma armadura divina, e quando ela ativa essa forma de batalha, o céu treme, irmão. Ela tem uma arma sagrada, que é a Lança da Luz do Julgamento, que é literalmente uma extensão do seu julgamento, uma lança feita de energia sagrada que desintegra tudo que for impuro. Magia, barreira, nada para essa lança. Tem os Códigos do Julgamento, que é a magia celestial da Pico, né? E ela lança feitiços comuns também. Ela ativa alguns códigos específicos, como se estivesse executando ordens diretas do céu. O código 1 é o código da Luz Suprema, que destrói tudo que tiver na vista dela com os feixes divinos. O código 4 é a Prisão Celestial, que congela o tempo e isola a alma para ser julgada. Código 7 é o Requiem Divino, né? Basicamente é um sacrifício total, um ataque final que leva tudo junto com ela. Temos também o Olho do Julgamento, com o olhar ela consegue ver a alma da pessoa. Ver mentiras, disfarces, possessões, nada escapa desse olhar do julgamento dela. A Pico ela não caminha sozinha, também já lutou ao lado de Grácia, por exemplo, que é outra anja primordial que a gente já vai falar, e com as duas formam uma dupla de justiça quase que imparável. E ela também respeita muito a Chloe, né, por conter o poder do Luciel, mas desconfia de certa dualidade no coração dela. Em um dos momentos mais insanos da web novel, para quem tem curiosidade, ela enfrentou a Testarossa, como a gente já tinha falado, numa batalha tão épica que literalmente apagou uma cidade inteira do mapa.
E sim, a batalha terminou em empate ainda assim. Então tu já viu que ela rivaliza direto, né? Ela é mais do que um anjo, ela é uma lança da ordem, cara. A executora da justiça divina, o ser representado ao lado sagrado do mundo de Tensura, mas que não teme entrar na guerra para poder defender o equilíbrio. E no mundo onde até os Lordes Demônios se tornam deuses, pode apostar que você ainda vai ouvir falar muito dela. Agora entramos na segunda, na Grácia, né? Já que a gente já falou dela, temos a anja primordial mais letal e calma de Tensei Star Slime. Grácia é um dos 7 primordiais, criado lá no início de tudo, forjada para ser a personificação da lei celestial e da harmonia. Mas não se engane, tá? Por trás de todo esse semblante calmo e tal, se esconde uma das combatentes mais mortais de todo o céu. Enquanto Pico representa o julgamento dos tempos de guerra, Grácia é a guardiã da ordem, e o seu papel é neutralizar qualquer ameaça que comece a ultrapassar os limites sagrados da realidade. E ao contrário da sua companheira barulhenta e provocativa, a Grácia ela é mais fria, ela é mais contida, né? Literalmente é uma pessoa extremamente lógica, quase como se fosse uma máquina celestial. Mas quando fala, cada palavra que ela fala carrega autoridade. Cada decisão que ela toma é precisa, cada movimento calculado. E a sua presença começa a transmitir uma calma pesada. Como se fosse uma sensação antes de começar uma tempestade. Tudo fica calmo de repente e pum, vem a tempestade. É mais ou menos isso. Quando Grácia começa a se mover, é porque não tem mais volta, irmão. E agora, vamos ao que interessa. Por que os poderes de Grácia não são só bonitos de se ver? Eles são aterrorizantes. É simples. Ela tem a arma sagrada dela, que é a Espada do Silêncio Celestial. Ela empunha literalmente uma lâmina feita de luz pura e silêncio absoluto. E corta não só a carne, mas a conexão do inimigo com a magia e até com a própria alma dele. Quando essa espada aparece, o mundo se cala, irmão. E aí ela pode usar também o campo da harmonia absoluta, que é uma técnica que cria um espaço onde tudo se equilibra, a magia do seu inimigo é anulada, os efeitos de energia caóticos são todos estabilizados e até as habilidades regenerativas são canceladas. Ela tem a magia de reversão, que é a ordem suprema dela, né? A Grácia ela pode desfazer os efeitos cósmicos, retrocedendo maldições, apagando contratos demoníacos e até mesmo banindo conceitos abstratos que afetam a realidade, e é uma das habilidades mais perigosas do universo angelical. Ela tem a deflexão espiritual, onde todos os ataques mágicos são redirecionados como se nem tivessem existido. Um escudo invisível que cobre múltiplas dimensões ao mesmo tempo, por exemplo. Isso acontece. E a Grácia, como a gente falou, parceira direta da Pico, e as duas são conhecidas como as gêmeas celestiais do julgamento. Enquanto a Pico usa a lança avançando, Grácia limpa o caminho com a lâmina da harmonia. Um equilíbrio perfeito entre ação e contenção. Ela também responde diretamente ao Luciel, né, o véu da Nava, que mantém a vigilância constante sobre a movimentação das forças demoníacas e o crescimento anormal de seres, como o caso do Rimuru. Apesar de raramente interagir, a Grácia ainda assim ela observa bastante. E quando ela age é porque o mundo já está prestes a mudar. Ela aparece em algumas partes lá na web novel, né, como integrante do Exército Celestial enviado para conter o avanço de todas as entidades que desafiam o equilíbrio cósmico, como os Lordes Demônios verdadeiros. Em um certo evento mais tenso, ela apareceu diante do Rimuru com a missão de julgar ele, inclusive. Quando ela percebeu a estabilidade dele como uma deidade, aí ela se recusou, o que mostrou que até os céus reconhecem a divindade do Rimuru. Pra tu ter uma ideia. Ou seja, Grácia é literalmente a sombra calma da luz divina. Aquela que não precisa gritar, porque o universo inteiro silencia para ouvir ela. É uma guardiã, uma juíza, uma combatente fria e, acima de tudo, um lembrete de que nem toda luz é uma luz branda. Agora, eu vou te falar uma coisa. Existem seres criados para proteger a ordem. Outros nascem do caos. E tem aqueles que literalmente cansaram desses dois lados. Agora a gente está falando de ninguém menos do que o anjo que caiu, não por maldade, mas pela preguiça. Sim, meus amigos, a lenda do sono, Lorde Demônio relaxado do universo de Tensura. O Dino, caído pelo preguiçoso, mano. Tem como, tá ligado? O Dino, ele literalmente é um dos personagens mais únicos e contraditórios de Tensura. Ele era um anjo primordial, sim, anjo, criado diretamente pelas leis divinas para manter o equilíbrio universal, só que depois de milênios aguentando ali as ordens, guerras, tudo, todos os protocolos eternos, o Dino simplesmente olhou para o céu e disse: tô fora, irmão, esquece. Ele abandonou o paraíso, ele caiu, mas não como um vilão, e sim como um Lorde Demônio. Pensa num cara preguiçoso. Agora multiplica isso por 10. O Dino ele é o tipo de ser imortal que poderia destruir um reino inteiro, só que ele prefere tirar uma soneca em vez disso. Sério, ele evita a responsabilidade a todo custo. Odiava seguir as regras no céu, odeia reuniões do submundo, e se ele pudesse escolher entre o duelo da vida ou da morte, né, ou então uma rede com sombra, óbvio que ele iria pra rede na hora. Mas cuidado, porque por trás dessa pose de tô nem aí, existe um monstro absolutamente poderoso. O Dino ele pode parecer relaxado, mas o nível de poder dele está no topo absoluto do universo de Tensura. E quando ele decide lutar de verdade, meu amigo, segura que lá vem bala. A primeira habilidade dele é a manipulação de espaço e dimensão. O Dino ele é um mestre absoluto das leis espaciais.
Ele distorce dimensões, cria portais, abre espaços ali e até pode engolir ataques de buracos dimensionais. Ele tem a espada do caído, né? A lâmina do fim silencioso. Essa espada é uma extensão da queda dele, uma espada negra que corta os conceitos. Não importa o que seja, vivo, morto, espiritual ou uma ideia, se a lâmina tocar, você deixa de existir naquele espaço na mesma hora. A habilidade suprema dele é o sonho eterno. O Dino ele pode lançar o seu oponente num estado de sono espiritual e uma ilusão, né, onde o tempo não passa. Você acha que está vivendo, mas está preso eternamente. Ele tem o controle da entropia também. E a energia vem do fim da ordem. Ele pode corromper barreiras, fazer magias falharem, inverter efeitos mágicos complexos. Ele não só ignora as regras, mas também esfarela elas. O Dino oficialmente é um Lorde Demônio agora, participa daquele famoso grupo lá dos Guardiões, né, o Octagrama, mas a lealdade dele é, digamos que, flexível, né? Ele respeita o Geek Crimson, mas também evita se envolver demais. Aliás, o maior desafio dele é fugir das reuniões e fingir que tá trabalhando, no final das contas. Apesar de tudo, o Dino ele tem um bom coração. Ele odeia a injustiça, ele detesta a destruição gratuita e, ironicamente, ele ainda carrega traços de senso de justiça dos anjos, tá? Mais tarde, ele até acabou se tornando um aliado do Rimuru por conveniência, mas também pode sentir que aquele slime ali, ele representa uma coisa nova, como o poder do Véu da Nava, uma ordem diferente, mais livre, algo que talvez ele possa seguir. Dino é a prova de que até os seres mais poderosos também cansam. Um anjo que caiu, não por orgulho, não por inveja, mas pela exaustão. E mesmo com toda a sua preguiça, ele continua sendo um dos seres mais perigosos de Tensura. Porque quando ele se levanta de verdade, o mundo se curva diante dele. Agora, outra parte. Quando os deuses caminham entre os mortais, as sombras se tornam mais perigosas que qualquer monstro, irmão. A gente vai falar de um ser que nunca buscou fama, nunca desejou poder, mas que mesmo assim foi reconhecido como um dos combatentes mais temidos do universo de Tensura. Zalário, o escudo sagrado da Luminous, o cavaleiro imortal de Tensei. O Zalário ele é o braço direito da Luminous Valentine, né, que é a deusa vampira, mas se engana quem pensa que ele é só um guarda-costas ali. Na verdade, ele é mais do que isso. O cavaleiro que representa a própria vontade da deusa. Quando ele entra em ação, é porque a Luminous decidiu que não vai ter misericórdia nenhuma. E é por isso que mesmo entre os Lorde Demônios, o seu nome é pronunciado com mais cautela possível. Silencioso, impassível, preciso. Mano, o Zalário é o tipo de guerreiro que só fala o necessário. Ele não se emociona na batalha, ele não se vangloria, ele só cumpre ordens. Com lealdade absoluta à deusa Luminous, né? Ele inclusive vê uma existência como uma extensão da vontade divina, nada mais, nada menos do que isso. Mas o mais assustador de tudo isso é que ele nunca perdeu uma batalha sequer. O Zalário ele pode parecer humano, mas ele é tudo menos isso. Ele é uma aberração de poder moldado por eras de combate, por fé, por imortalidade. E aí a gente tem a espada dele, né, que é a espada sagrada da luz da redenção, que é uma lâmina imbuída com uma energia santa espiritual que consegue desfazer qualquer maldição, atravessar regenerações demoníacas e também purificar até mesmo as entidades imortais. Ele também tem a invocação do julgamento carmesim. O Zalário ele pode canalizar o poder direto da Luminous invocando uma rajada celestial que queima tudo que viola as leis da deusa. Ele tem a armadura da imortalidade, porque a armadura dele é encantada com bênçãos sagradas que anulam os efeitos de morte instantânea. Envenenamento também não funciona e até a distorção de espaço não funciona nele. E a precisão divina do Zalário é uma coisa surreal, porque ele nunca erra um golpe. Ele nunca desperdiça um movimento. Cada ataque, cada bloqueio é como uma dança milenar. Basicamente, é uma coisa que foi ensaiada milhares de vezes, tá ligado? Ele não é só um cara forte. Ele é literalmente o único humano, ou quase humano, capaz de enfrentar um Lorde Demônio verdadeiro de igual para igual, irmão. Aqui, ó, sinistro. E durante a guerra contra os Anjos Celestiais, na defesa do território da Luminous, ele até enfrentou inimigo com poderes divinos e habilidades de anulação e regenerações infinitas. E ele saiu vitorioso, sempre. Mesmo o Diablo, que é o braço direito do Rimuru, respeita e teme a força do Zalário, porque o Zalário não luta para vencer, ele luta para cumprir a sua ordem. E se a ordem é eliminar você, não importa o quão invencível você seja, ele vai acabar. Ele é um dos poucos personagens que ainda mantém a humanidade dele, mesmo sendo mais forte do que vários monstros lendários. Inclusive é considerado um semi-verdadeiro herói, né? Alguém que chegou muito próximo de alcançar o título máximo da humanidade, mas ele escolheu servir em vez de reinar. O seu senso ali de justiça vem diretamente da fé. Mesmo entre os anjos primordiais, poucos ousaram enfrentar esse negócio todo sem esforços, tá ligado? E o Zalário era um espelho do que significa lealdade inabalável. Ele nunca busca glória, ele não persegue poder, ele só cumpre, e é por isso que o mundo, basicamente, que está cheio de dragões, demônios, deuses reencarnados, o Cavaleiro da Deusa permanece como um dos pilares mais sólidos do universo de Tensura. Porque às vezes, o guerreiro mais perigoso é aquele que simplesmente não luta por si mesmo. Agora, entende uma coisa.
Nem todo monstro grita, nem todo demônio destrói. Alguns só sussurram, encantam, se infiltram e quando você percebe, acabou, já é tarde demais. A gente está falando de ninguém menos do que Obera, a anja primordial branca, a ilusão mortal de Tensei Chitara Slime. Ao contrário dos seus irmãos, que agem com a força bruta ou com a autoridade celestial, Obera é uma ilusão encarnada, né? A manipulação dela, em forma de asas, acaba representando a faceta mais perigosa do poder divino que existe. Aquele que encanta antes de matar, tá ligado? Ela é fria, calma, observadora e não tem pressa. Ela não grita, não ameaça, mas todos sabem que quando ela tá por perto, irmão, alguma coisa tá prestes a dar muito errado. A aparência dela é muito elegante, a aura dela é serena, esconde o fato de que ela é de fato uma criatura mais letal do céu. E o mais curioso de tudo, ela prefere agir por trás das cortinas, influenciando decisões ali e criando ilusões, fazendo os inimigos se destruírem sozinhos. Obera, ela domina a arte da ilusão celestial, mas não pensa não que são truques visuais. A gente está falando de manipulação da realidade, magia da ilusão sombria, essas coisas assim. Ela pode aprisionar os seus inimigos em mundos falsos, onde o tempo e o espaço seguem regras criadas por ela. Você luta, sangra, morre e só depois percebe que nunca saiu do mesmo lugar. Ela tem um controle mental refinado, onde os encantos dela podem dobrar até mesmo os seres com resistência mental extrema, com palavras suaves e alguns gestos simples. Ela desfaz alianças, ela quebra convicções. E a branca da aniquilação, né, que é a forma dela de combate verdadeira, envolvendo os ataques espirituais de luzes puras, que acabam corroendo a alma, e é especialmente eficaz contra demônios, mortos-vivos ou seres corrompidos. A forma espiritual avançada dela já é algo que ela pode desfazer o corpo físico, agindo como se fosse por uma consciência pura. E ela é invulnerável, se torna, né, a ataque físico e também magia básica. Nesse estado, Obera, ela pode transcender paredes, inclusive, atravessar, manipular ambientes, qualquer coisa que possua poderes espirituais ali, né, estruturas espirituais. Ela serviu diretamente ao arcanjo Miguel, ou melhor dizendo, Micael, durante a grande rebelião angelical, e foi colocada como comandante das tropas especiais por conta da capacidade dela de vencer guerras sem precisar levar um exército, entendeu? Com um suspiro ali e um plano, ela simplesmente pode aniquilar impérios inteiros. Mesmo entre os outros anjos primordiais, ela é temida, porque ao contrário de alguém como a Carreira, por exemplo, que explode tudo, a Obera ela não deixa rastros de explosão, entendeu? Ela é a única anja primordial que prefere agir em silêncio. As falas dela raramente acontecem, mas cada palavra tem um peso letal. Inclusive o Rimuru considera ela uma ameaça altíssima. Não pela força bruta, mas por ser quase impossível de prever o que ela vai fazer. É como se fosse um espelho branco, sem reflexo, sem resposta, sem forma verdadeira. Você pode simplesmente pensar que venceu ela, pode achar que escapou, mas a única certeza é que tudo que você viu, ouviu e acreditou pode ter sido simplesmente colocado lá por ela. No mundo onde os dragões, os deuses existem, a mentira perfeita ainda é a arma mais mortal. Temos o próximo agora da lista que falamos no seguinte. No campo de batalha, os olhos buscam o mais forte. As mãos se preparam para o mais brutal, mas aquele que ninguém vê e ninguém sente, pelo menos até que seja tarde demais, é o cara que a gente vai falar agora. Mas não leva mal o nome dele não, a gente está falando do Cornu. Não é corno, é Cornu, cara. Para de pensar besteira. O anjo primordial amarelo, ele é literalmente a presença invisível de Tensei Chitara Slime. O Cornu, ele é um dos 7 anjos primordiais, o primeiro, inclusive, mais puros servos celestiais, que antecede até mesmo os grandes lordes demônios. Só que diferente dos seus irmãos, que ostentam a glória, a autoridade, a violência, esse cara é diferente. Ele é um espectro que ronda as sombras da guerra. Um executor. Literalmente aparece quando a dúvida se instala. É um julgador silencioso. Uma manifestação da vigilância e da punição oculta. Cornu, ele é um cara frio, é analítico, detalhista, ao extremo, e ele prefere observar ao invés de agir. E isso torna o cara ainda mais perigoso, porque quando ele se move, é porque ele já sabe exatamente aonde e com quem, como que ele deve eliminar essa pessoa. Ele é um anjo que nunca erra, porque ele nunca ataca antes da hora certa. E o seu comportamento, né, que seja uma coisa reservada, silenciado e tal, esconde a mente de um caçador meticuloso, que vê fraqueza nas falhas a ser corrigidas com a destruição. Ele tem o poder do rastreamento celestial, né, que pode sentir a presença de qualquer ser vivo, mesmo que esteja em outra dimensão. Né? Os seus sensores espirituais eles são quase que perfeitos, capazes de detectar mentira, medo, intenção hostil com exatidão absoluta. Ele tem a anulação de presença, que é um dos seus talentos mais temidos. Ele consegue apagar completamente a sua existência. Energia, som, cheiro, aura, tudo some. E ele se torna invisível até mesmo para entidades superiores.
As lâminas angelicais amarelas, né, que ele consegue invocar, que são armas feitas de luz, condensadas ali com energia espiritual que cortam a alma. E essas lâminas ignoram a defesa mágica e armaduras físicas, atingindo diretamente o núcleo do ser, não necessariamente a pele dele. Ele tem a execução imediata, que é o golpe final, e bem rápido, impecável e imperceptível também. Ele vai lá e pum, acaba com você em 2 tempos. É o que a gente falou, quando ele decide agir, esquece que o alvo geralmente já está morto antes de perceber o ataque. Por isso o Cornu raramente precisa lutar por mais de alguns segundos em batalha. Durante os conflitos do céu contra os Lordes Demônios, o Cornu ele foi usado como um assassino tático, enviado só em missões onde as falhas não eram uma opção. Ele lidava com traidores, espiões, líderes estratégicos, sempre eliminando o problema antes mesmo que ele pudesse agir. E o mais assustador de tudo, nenhum dos seus alvos sobreviveu para contar a história. O Cornu ele é um dos poucos anjos primordiais que age quase que exclusivamente sozinho. Raramente coopera com os outros seres ali, exceto se tiver a ordem direta do Micael, tá? Detalhe, eu acho engraçado porque ele não sente prazer em matar, mas ele também não vê o valor na misericórdia. Ele é um cara muito contraditório, né? Pro Cornu, tudo é uma questão de função e resultado. Até mesmo o Diablo, com todos os seus truques, não ousaria enfrentar esse cara de forma despreparada. Então, podemos dizer que Cornu não é um anjo da justiça nem da vingança. Ele é a consequência inevitável. Você pode se esconder, pode planejar, pode até se achar invencível, mas quando ele coloca os olhos em você, não tem segunda chance. Porque algumas batalhas já estão perdidas antes mesmo de começarem. O próximo anjo é um anjo que veio dos princípios num nível diferenciado e a gente conhece muito bem ele. No princípio tinha ordem, tinha leis, tinha luz, tinha propósito, mas todo o sistema tem um erro oculto. Todo paraíso tem um traidor. E agora chegou a vez desse traidor. Feldway, o anjo caído supremo, o traidor do céu. O Feldway, ele uma vez era um arcanjo supremo, líder incontestável das todas as ordens celestiais e tal, executor da vontade dos céus. E durante eras incontáveis, ele manteve o equilíbrio, agindo com sabedoria, com justiça, com fé absoluta no sistema divino. Só que foi por causa justamente dessa fé que, ao ser traída, transformou ele no maior inimigo do mundo dos vivos. O Feldway não só caiu, ele literalmente rompeu com tudo, com a criação, com os deuses, com a própria existência dele. E ele não buscava destruição por capricho. A meta dele era simples e apavorante também. Substituir o sistema atual por um outro sistema. Apagar o mundo como a gente conhece. Derrubar a própria estrutura da alma da existência. Ele desejava literalmente libertar o Veldanava, que é o deus criador original, que está preso fora da realidade. E para isso, ele precisava apagar esse universo como a gente conhece. Cada ser vivo, cada memória, tudo. O Feldway, ele quer reiniciar toda a criação. E ele está disposto a destruir o multiverso inteiro para fazer isso. E detalhe, ele não é uma pessoa insana, ele não grita, ele não ri como vilões comuns. Ele é um cara frio, calculista, perfeitamente racional. A fé dele no plano é algo inabalável. E isso é o que torna tão aterrorizante. Ele não se considera um vilão. Ele acredita estar literalmente libertando a criação da própria corrupção do destino. E diante dele, até os anjos tremem, cara. Não tem como a gente falar que não. Em questão de poderes e habilidades, ele tem o domínio cósmico, onde ele tem o controle absoluto sobre a energia celeste original, mais pura que a magia e mais densa que a mana. Ele manipula as leis da existência em tempo real. Ele tem a anulação de causalidade também, a gente já falou muito disso dele lutando contra o Rimuru, em qual ele pode ignorar os efeitos de habilidades que alteram o destino, previsão ou o tempo. E nada impede ele, nem oráculos, nem profecias, nada. Ele tem a criação dos anjos absolutos, onde o Feldway é capaz de gerar versões angelicais superiores de qualquer ser, transformando eles em soldados leais e tem um poder além da lógica também. A invocação do juízo final, que é o ataque supremo dele. Um feixe destrutivo que literalmente corrompe a estrutura da realidade e apaga conceitos como vida, morte ou o tempo. Um ataque que não fere o corpo, mas o próprio sentido da existência. Cara, não tem como não dizer, né? Feldway enxerga o Rimuru como um obstáculo imprevisível. Um ser que ergueu do nada, do pó, tá ligado? Se tornou um deus sem seguir as regras, mas ele não subestima o cara. Ele se prepara, ele se infiltra, ele manipula. Ao lado do Micael, aí eles vão manipulando os 7 anjos primordiais e com a ajuda da entidade como Veiga e os apóstolos corrompidos, o Feldway dá um início a uma guerra que transcende o tempo e espaço. Ele já foi, inclusive, respeitado por todos os anjos, né? E é o único ser capaz de rivalizar com o Crimson e com o Veldora ao mesmo tempo. E mesmo depois de cair, o Feldway manteve as suas asas. Agora as asas dele são corrompidas, mas ele manteve. Então assim, Feldway não é só um vilão, ele é a consequência de um sistema quebrado, ele é a fé levada ao extremo, o salvador que virou carrasco, o anjo que decidiu reescrever a criação. Basicamente, quando um deus se volta contra o mundo, quem pode deter esse cara?
Pois é, só o Rimuru. Bom, família, esses foram os 7 anjos primordiais de Tensei Stage Time. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser acompanhar muito mais, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu tô de volta trazendo muito mais coisa de Tensei por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Beijo no coração. O videozinho ficou grande, mas tá bom pra gente explicar tudo. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!